ou do dia, né? Chamar pregador do dia. Que hoje eu só dei a introdução. Né? Quem está pela primeira vez aqui depois da pandemia? Então vai se acostumando que o culto aqui agora é assim. Né? Começa às 9 e vai até meia-noite. Estou brincando, pessoal. Mas eu vou convidar a aniversariante, a Juliana. Hoje ela está completando aniversário. E ela, outro dia, ela colocou uma mensagem cá, querida. A Juliana, pessoal que me acompanha aí pela internet, né? Juliana, ela nos ajuda na Rádio Vibe Mundial, nos ajuda em muitos trabalhos, né, Ju? E hoje é aniversário dela. E ela preparou uma mensagem tão legalzinha, mandou para mim, falou, olha, Juliana, que mensagem gostosa essa aí, que mensagem boa. Não pode ser só para mim. Você tem que pregar para o pessoal da igreja e para o pessoal da internet. Então, hoje vamos ouvir a Juliana. Ela pergunta assim, quanto que eu tenho de tempo? Eu falei, você tem 10 horas, né? Pode ficar 10 horas, tranquila, né? Quem está pela primeira vez aqui? Tem alguém pela primeira vez? Tem? Quem está, Lourdes, pela primeira vez? Primeira cadeira. Tem uma senhorinha... Já veio, né? Várias... E a senhora? Você é a Adriana? Adriana. Está todo mundo de máscara, né? Não dá para conhecer ninguém. Outro dia, foi a Juliana, não, foi a Ingrid. A Ingrid, eu passei por ela, falou, quer uma ajuda? Ela de máscara, de touca, quer uma ajuda? Eu estava com um peso na mão, né, uma cesta básica, levando para o meu carro, quer uma ajuda? Olhei assim, achei estranha, né? Falei, mas quero, né? Vou rejeitar? Aí depois, Ingrid, é você, Ingrid, né? Pensou? E tem gente que a gente sem máscara já não conhece, e com máscara. Mas que bom. Ju, feliz aniversário, tá bom? Deus abençoe. Fica à vontade. Bom dia, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui com vocês. E também uma grande responsabilidade, né? Passar, pegar esse microfone, pisar aqui nesse chão, para falar de Deus para vocês. Mas eu só vou, na verdade, eu vou complementar o que o reverendo já falou, porque ele falou tudo o que eu iria falar. Ou seja, casou, né? Uma mensagem com a outra. Hoje nós vamos falar sobre a árvore e o bonsai. Na verdade, é um texto. Eu tenho escrito vários textos para depois juntar tudo e escrever um livro. E eu disparei esse texto na internet, eu tive muito retorno. E um desses retornos foi o retorno do bispo. E hoje eu vim só elucidar, só trazer um exemplo do que é essa mensagem da árvore e do bonsai. Então, eu não vou perguntar para vocês se vocês conhecem uma árvore, porque eu creio que todo mundo aqui tenha conhecimento do que é uma árvore, né? Mas e um bonsai? Vocês sabem o que é um bonsai? Não? O bonsai, ele é uma árvore em miniatura. Ali, ó, tá vendo? É uma árvore em miniatura cultivada em um vaso ou pequeno recipiente. É uma expressão artística da natureza usada como ornamento. Então, é uma árvore também, não deixa de ser uma árvore, mas é uma árvore pequena. A natureza é a mesma, tá? Mas a forma de cultivar é diferente. É cultivado num recipiente pequeno. Agora, nós vamos fazer uma reflexão, né? Pode voltar na outra tela, Keila. Todos nós nascemos para sermos árvores no reino de Deus. Então, Deus fez a gente para ser grande, fez a gente para crescer, fez a gente para dar fruto. Mas existem muitas pessoas preferindo ser um bonsai, ou seja, ser uma árvore pequena, ser uma árvore que não vai dar fruta, ou se for dar fruta, vão decidir se você vai dar fruta ou não por você, porque é assim que funciona com o bonsai. Você não vai dar sombra para ninguém. Você não vai ter galhos grandes, você não vai ter uma raiz extensa. Então, a pergunta de hoje é, eu estou sendo uma árvore ou eu estou sendo um bonsai? Deus me fez para ser árvore, mas eu estou sendo um bonsai? Então, pode passar, Keila. O que impede o crescimento do bonsai? O fato dessas árvores não crescerem, na verdade, não tem a ver com o processo de modificação genética. Na verdade, os bonsais não crescem não crescem por causa da forma de cultivo.
Então, ele não cresce porque ele não é uma árvore. Ele é uma árvore. Ele não cresce porque ele está sendo cultivado para ser pequeno. Então, a pergunta de hoje é, pode passar. Qual a imagem que tenho de mim? Sou uma árvore e um bonsai. E o que está impedindo o meu crescimento? Então, se eu cheguei nessa resposta, eu acho que eu estou sendo um bonsai. Por quê? Porque todo mundo está crescendo, eu estou sempre na mesma. Porque todo mundo está evoluindo, eu estou sempre na mesma. Então, eu acho que eu estou sendo um bonsai, não estou sendo uma árvore. Não estou sendo aquilo que Deus me fez para ser. E o que impede o meu crescimento? Alguém tem alguma ideia do que impede o seu crescimento? Se você nasceu para ser uma árvore, e você está sendo um bonsai, uma árvore em miniatura, o que está impedindo o seu crescimento? Pode passar. Né? Ali diz o quê? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, se a gente voltar para a pergunta anterior, você é um bonsai? Não, você é o que a Bíblia diz que você é. E o que a Bíblia diz que você é? Mais que vencedor. Mas o que te impede de crescer? Pode passar, Keila. O que rouba a minha natureza vencedora? São as crenças. Então, é aquilo que eu acredito. Não é aquilo que falam para mim. Né? Porque falar, todo mundo fala. Diz que até o papagaio fala, não é? Mas é aquilo que eu acredito. Tá? Não é aquilo que falam para mim. Por exemplo, se falam, você não pode, e eu penso, eu não posso, então o que vai acontecer? Eu não posso. Se falam, você não consegue, e eu penso, eu não consigo, o que acontece? Eu não consigo. Se falam, isso não é para você, e eu tomo isso para mim, e falo, isso não é para mim, o que vai acontecer? Isso não vai ser para mim. E eu vou ser um pequenininho bonsai, porque estão podando os meus sonhos. E quem está fazendo isso são as pessoas? Não, sou eu. Porque eu estou pegando para mim tudo aquilo que falaram. Outro fator também que nos transformam em bonsais, o medo. Eu até coloquei ali uma imagem de uma pessoa dentro de um potinho, tá vendo? Dentro daquele potinho pequeno acuado. Então, o que diminui o nosso tamanho? O nosso medo. Como o reverendo falou, tem medo que é até benéfico. Né? Tem medo que a gente precisa ter. Se eu sei que ali tem um animal venenoso, eu não vou ali colocar minha mão. Eu tenho medo. O nosso cérebro ele foi preparado para você ter medo, para te ajudar. Sabe quando dá aquele frio na sua barriga, que você desce de uma montanha-russa? É o seu corpo colocando mais sangue naquele lugar, aqui embaixo, para proteger os seus órgãos vitais. Então, o seu corpo ele está preparado para ter medo, mas ter medo do que você tem que ter realmente, para salvar a sua vida. Mas tem gente que tem medo do presente, como o reverendo falou, né? Medo do que está acontecendo agora, do vírus. E esse medo está deixando as pessoas mais doentes. Não estão doentes do vírus, estão doentes de outras comorbidades, né? Medo do futuro, tem muita gente com medo do futuro. O que será que vai acontecer? O que será que vai acontecer com o Brasil? O que será que vai acontecer com o mundo? Eu não sei se vocês assistem documentários de história ou já leram livros de história, mas não é a primeira vez que isso acontece com o mundo. O mundo já passou por isso outras vezes. E sabe o que aconteceu? A gente mudou. E sabe para quê? Para melhor. O mundo ficou melhor. A gente adquiriu mais tecnologias, a gente adquiriu uma vida mais longa. Então, pode mudar? Pode, mas também pode mudar para melhor. Nós já temos essa experiência. Então, a gente não precisa ter medo do futuro. Medo do passado se repetir. Então, tem aquelas pessoas que não entram num novo relacionamento porque tem medo do relacionamento que passou. Tem medo que o passado se repita. Então, isso também te aprisiona, isso também te transforma num bonsai. E medo do fracasso. Eu vou dizer, uma hora todo mundo erra. Uma hora o que a gente queria que desse certo vai dar errado. Isso acontece. Isso acontece. Se Einstein estivesse aqui e a gente perguntasse para ele, ele ia falar. Quantas vezes ele fracassou? Se Thomas Edison estivesse aqui, ele poderia falar. Quantas vezes ele fracassou para que hoje a gente tivesse a lâmpada, a energia elétrica? E é assim que funciona. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não lembro quem é o autor, mas diz assim, nem todo mundo que tentou conseguiu, mas todo mundo que conseguiu tentou. Então, tem que tentar.
Não tem que ter medo do fracasso, não. E ali tem uma frase do Platão, que diz assim: nós podemos facilmente perdoar. A gente pode até modificar essa palavra perdoar por entender, tá? Perdoar uma criança que tem medo do escuro. A tragédia real da vida é quando os homens têm medo da luz. Então, ter medo do escuro é normal. A treva, ela dá medo. Mas e as pessoas que têm medo da luz? Porque acontece. Acontece muito. Quer ver um exemplo de quem tem medo da luz? Aquela pessoa que não quer uma promoção no trabalho. Eu não quero essa promoção, porque se eu tiver essa promoção, eu vou ter mais responsabilidade. E se eu tiver mais responsabilidade, talvez eu não consiga assumir esse cargo. Então, eu quero ficar aqui no meu lugarzinho, pequenininho, não preciso crescer. Porque vai que eu cresça, a minha responsabilidade aumente, eu não dê conta e eu perco até o que eu já tenho. Então, eu não quero. Isso não é ter medo da luz? Isso é ter medo da luz. A moça está namorando o rapaz, que medo de ser pedida em casamento. Não quero. Deus me livre, vou ter que dizer não. Porque eu não estou pronta. Imagina me amarrar numa pessoa o resto da vida. Isso não é ter medo da luz? Para quem é casado aqui? A gente não sabe que às vezes a gente enfrenta provas, mas que também não é bom ter uma pessoa, um companheiro, alguém para dividir a vida? Então, pessoas que têm medo da luz, pessoas que têm medo de ter um filho. Tem medo de ter um filho porque o mundo está terrível, porque eu não vou conseguir criar, porque a escola está cara, a educação é cara, o medicamento para a criança é caro. Aí tem medo de ter o filho. Isso é ter medo da luz, porque mãe e pai aqui sabem como é bom ter filho, não é? Às vezes a gente nem lembra como que era a nossa vida antes, parece que só começou a viver depois que nasceu. Como que era antes? Às vezes eu pergunto por quê. Você lembra como que era quando era só nós dois? Não lembro. Eu lembro a partir do nascimento da Amanda. Eu também. É assim. Então, isso é ter medo da luz. A gente não pode ter. A gente nasceu para vencer. Nós nascemos para ser árvores. Deus nos fez assim. E olha o que Jesus diz sobre o medo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus diz que Ele nos dá a paz. E que é para a gente não ter medo. Então, está surgindo uma oportunidade de promoção? Amém. Eu quero, Senhor. Quero que o Senhor me dê. O Senhor vai me capacitar, o Senhor vai estar ao meu lado e eu vou conseguir. E se não der certo, eu sei que todas as coisas contribuem. Se o Senhor me colocou lá, é para eu ficar. Se o Senhor tirou, é porque tem algo melhor. É assim que a gente tem que pensar. Assim que as árvores grandes pensam, elas dão fruto. E é muito importante agora, talvez eu não consiga mudar a forma de falar das pessoas. Lembra que eu falei das crenças? Às vezes a gente coloca a crença, às vezes a gente foi fruto de muita crença. Eu fui fruto de muita crença. Se eu sentar aqui na frente de alguém que me diga que é traumatizado, a gente pode competir com quem era mais traumatizado. E o meu marido sabe disso. Eu era uma pessoa que eu tinha trauma de muitas coisas. E coisas que paralisavam a minha vida. E até hoje eu tenho contato com as pessoas que falam as coisas que me traumatizavam. Mas hoje isso não tem mais poder sobre a minha vida. Eu aprendi a selecionar o que é bom e o que não é. Então, talvez eu não consiga mudar a forma de falar das pessoas. Às vezes a gente não tem esse poder. A gente não pode mudar a forma da pessoa. Mas posso mudar a forma com que eu recebo essas palavras. Eu posso mudar, aquilo pode não me atingir. Né? Igual o reverendo falou do noticiário, eu posso desligar a televisão, posso não assistir. Mas e se eu estou no meu ambiente de trabalho e está todo mundo falando daquilo, eu não posso ir embora. Eu tenho que trabalhar. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer de uma forma com que aquilo não me atinja. Eu tenho que pensar, não vai entrar, não vai me atingir, não vai ser assim. Isso não pode me atingir. Eu não preciso me afastar dos pessimistas para não ser um pessimista, mas será ótimo para o meu crescimento eu procurar relacionamentos mais otimistas. Então, eu não preciso me afastar das pessoas pessimistas para não ser um pessimista, porque às vezes o pessimista é a pessoa que a gente ama. Né? Às vezes o pessimista é a pessoa que está do nosso lado, é até mesmo você que está assistindo, né? É a pessoa que está aí do seu lado, às vezes é o seu chefe. Você não vai conseguir se afastar daquela pessoa. Às vezes é o pai, é a mãe, é o filho.
Você tem que continuar tendo um relacionamento, tem que continuar amando aquela pessoa, você só tem que mudar o jeito com que você vai receber aquela mensagem. Até mesmo, no domingo eu fui na igreja, aí lá tinha uma pessoa, ela me falou que eu tenho que ser uma árvore e que existem crenças. Então, chefe, eu estou aqui porque o senhor é um pessimista, eu estou indo embora. Não é para fazer isso, né? É o quê? Ouviu, seleciono. O que é bom, eu fico. O que não é, tchau. Tem que ser assim, né? Mas é bom eu ter relacionamentos otimistas. Isso é muito bom. É muito bom quando você consegue contar com alguém que te coloca para cima. É maravilhoso. Eu tenho uma amiga, eu vou até falar o nome dela, que depois eu vou compartilhar com ela. O nome dela é Rosimeire Abrantes. Uma excelente professora, maravilhosa. E nós nos conhecemos quando eu estava no início da minha formação, na minha pós-graduação. E ela me convidou para ir fazer um curso. E, na época, era um curso caro, né? Não era um curso tão caro, mas, de acordo com as minhas condições, era um curso complicado de pagar. Mas meu marido falou, não, você quer ir, você vai, a gente aperta aqui, aperta ali, você vai para o curso. Eu fui para o curso. Quando chegou lá, eu me apaixonei. Eram várias palestras, todas da minha área. Aí eu me apaixonei, eu achei lindo. E eu falei, olha, muito obrigada por ter me falado desse curso. Eu achei a coisa mais linda. E no outro ano eu voltei. E quando eu assisti a primeira palestra, naquele outro ano, eu olhei e falei, eu quero isso para mim. Porque aquela palestrante, ela falava de um jeito tão lindo. E ela falava de uma forma que a gente queria aquela transformação na nossa vida. E eu falei, eu quero ter essa carreira profissional, eu quero falar e quero transformar a vida dessas pessoas. E eu comentei isso com a minha amiga, eu falei assim, eu gostaria muito de um dia ser palestrante desse evento. Eu gostaria muito de compartilhar o meu conhecimento com outras pessoas. Mas você vê a formação das pessoas antes de serem chamadas para o palco? É doutor e não sei quem, é mestre e não sei quem. Eu falei para ela, ixi, vai demorar, né, amiga, para eu chegar nisso. Ela pegou e falou assim, se você quiser, você sobe nesse palco sem toda essa formação. Eu te garanto que você consegue. E eu fiquei com aquilo dentro de mim. Estudei, trabalhei, me especializei. Não tenho todas aquelas formações. E há 2 semanas atrás eu fui convidada a fazer parte do corpo de palestrantes desse mesmo evento. Há 2 semanas. Eu não pedi, eu fui convidada. E a pessoa falou, vai ser um maior prazer se você estiver aqui conosco. E você pode desenvolver o tema que você quiser. Mas eu posso te dar uma indicação de tema? Então, a gente pode, se a gente acredita. Se a gente acredita na gente, se a gente coloca na mão de Deus, a gente pode. E é muito bom quando tem alguém do nosso lado ajudando. Porque naquela época eu mesma não acreditava. Ela falou, não, se você quiser, você pode. E você nem precisa ter toda essa formação. E aconteceu exatamente isso. Olha o que Young fala. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que eu escolhi me tornar. Então, eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que eu escolher me tornar. E eu sou o que a Bíblia diz que eu sou vencedor. E se eu vencedor, eu serei um vencedor. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas. E se eu escolher ser uma médica, eu serei uma médica. Eu irei trabalhar naquilo, eu irei me especializar naquilo, e com a ajuda de Deus, e se for da vontade de Deus, eu chego. Porque Jesus, Ele quer que a gente vença. Só falta a gente querer também. E segundo a palavra de Deus, o que nós somos? Eu não coloquei todos os versículos para não ficar muito extenso. Eu sou salvo, sou filho de Deus, eu sou amigo de Deus, eu sou protegido por Deus e eu sou herdeiro da vida eterna. Eu sou tudo isso daqui. E sabe o que é mais importante no meio de tudo isso? Eu sou filho de Deus. Porque você sendo filho de Deus, tudo aquilo ali já entra dentro do pacote. Tudo. Porque mãe e pai, a gente quer o melhor para os nossos filhos, não quer? Imagina Deus. Ele quer o melhor, Ele sempre quer o melhor. Eu escolhi ser uma árvore. Então, eu não fiz esses slides colocando escolha, faça, mas eu fiz para mim também. Porque quando eu leio isso, eu acredito de novo. Então, eu escolhi ser uma árvore. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na minha natureza vencedora. Eu creio que eu sou um vencedor.
Eu estou decidido a conseguir bons resultados. Foi aquilo que o reverendo falou. Eu estou decidido a conseguir. Eu quero. Se eu quero, eu vou atrás. Hoje nós temos tantos profissionais que são formados e não estão atuando. E têm capacidade de estar. Tantas pessoas que tiraram uma carteira de motorista e não dirigem por medo. E têm a capacidade de estar dirigindo. A gente consegue. A gente foi feito para isso. A gente foi feito para vencer. Tenha metas e objetivos. Tá, eu tenho meta, eu tenho objetivo, mas eu não vou ficar sentada esperando que todo mundo trabalhe para que eu consiga alcançar essa meta, esse objetivo, e eu não vou fazer nada. Não é assim. Se a gente tem uma meta, se a gente tem um objetivo, a primeira pessoa a acreditar e a trabalhar por aquilo tem que ser nós. Tem que ser nós mesmos, tá? Todos os dias estou disposto a aprender coisas novas. Sabe uma característica de quem é vencedor? Ele está aprendendo sempre. Ele não olha e fala, isso daí eu já aprendi, não preciso. Não. Todos os dias nós estamos aprendendo. Nós precisamos aprender sempre. Precisamos sempre tirar o melhor proveito de tudo. Eu vivo um dia de cada vez. Quem vive um dia de cada vez não tem depressão, não tem ansiedade, não tem pânico. Sabe que um dia não deu certo, outro dia pode dar, o outro dia não deu certo, o outro pode dar. É assim que tem que ser. É um dia de cada vez. Quem aqui já está preparado para morrer? A gente fala do céu, mas ninguém quer ir para lá agora. Né? A gente sabe que o céu é maravilhoso, é lindo, mas se eu falar, você quer ir para o céu agora? Ah, deixa eu viver mais um pouquinho. Deixa eu ficar mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque viver é bom também. Lá no céu tem coisas maravilhosas para a gente, mas não significa que aqui a gente também não possa viver da melhor forma possível. Então, nós precisamos viver isso. Creio que Deus deu a mim dons e talentos e irei usá-los para o crescimento do reino. Então, se a gente é árvore, a gente tem que ser árvore do reino de Deus. E os frutos que a gente der tem que ser frutos para o reino de Deus também. Se eu vou num lugar e eu tenho a oportunidade de falar de Deus, eu falo de Deus. Eu, graças a Deus, hoje eu trabalho num lugar com uma pessoa que tem a mesma fé que eu, e se a gente quiser falar de Deus, a gente fala de Deus. Sem problema nenhum. Então, se eu puder estar falando de Deus, eu falo de Deus. Se Deus te deu um talento, use para o reino de Deus. Você é uma árvore do reino de Deus. E o mundo quer te transformar num bonsai. E no bonsai do mundo. A gente não pode permitir isso. A gente é vencedor. Na verdade, somos mais que vencedores. Olha um vencedor, você é mais do que ele. Você é mais que vencedor. E se por acaso o medo bater na porta do meu coração, lembrarei que não estou só. Então, eu já percebi, eu quero ser uma árvore grande, eu quero ser vencedor, eu quero prosperar, eu vou realizar os meus sonhos, mas se no meio de tudo isso daí o medo bater na minha porta, e eu vou dizer uma coisa que eu não vou mentir para ninguém, vai bater. Vai bater. O medo de dar errado vai chegar, e é normal. Mas nesse momento, o que eu tenho que lembrar? Que eu não estou só. Eu não estou só. Esses dias a minha filha, ela passou por um momento difícil, né? Eu estava trabalhando em casa por videochamada e a minha filha menorzinha chegou para mim e falou: mamãe, a Amanda está chorando. E elas não atrapalham o meu trabalho. Então, eu sei que se ela veio falar é porque a coisa não estava boa. Aí eu falei para ela: sua irmã caiu? Sua irmã se machucou? Aconteceu alguma coisa? Ela: não, mamãe, a Amanda só está muito triste e está chorando. Aí eu falei: assim que a mamãe desligar aqui, a mamãe vai lá atender a Amanda. Quando eu cheguei, a Amanda realmente estava triste, estava chorando. Eu falei: filha, o que aconteceu? Ela falou assim: mamãe, é que eu estou chorando, que eu estou com tanta saudade dos meus amigos. Eu estou com tanta saudade da minha escola, estou com tanta saudade da minha professora. Era uma época que a gente ainda não estava tendo o culto presencial. Ela falou: estou com tanta saudade da igreja, por isso que eu estou chorando. Aí eu fui, conversei com ela. Ela: mamãe, agora que você conversou comigo, eu estou melhor. Mas sabe que eu já estava me sentindo melhor um pouco antes de você descer? Aí eu perguntei por quê. Ela falou: porque eu orei. Eu orei uma vez e eu não senti muita coisa. Eu orei outra.
Aí também não. Aí eu orei mais uma vez. Aí eu fiquei feliz, eu fiquei bem. Por quê? Ela sabia que ela não estava sozinha. Que mesmo a mamãe estando no andar de cima, ela tinha quem? Ela tinha Deus. E é isso que a gente tem que mostrar para os nossos filhos. Que acima de papai e mamãe está quem? Deus. Que eles precisam de Deus. Então, nós não estamos só. E quando o medo bater, nós vamos fazer a mesma coisa que a Amandinha, tá bom? Vamos orar, porque não estamos só. E lembre-se, o bonsai não deixa de ter a natureza de uma árvore. Ele continua sendo uma árvore. Porém, seu crescimento foi limitado. Você é vitorioso por natureza. Então, não limite seu crescimento. Cresça e venha. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, agora vocês completam. Se Deus é por nós... Se a gente falar um pouquinho mais alto, o pessoal da internet consegue ouvir. Vamos falar de novo? Se Deus é por nós... Que Deus abençoe vocês, árvores do reino de Deus. Ninguém aqui nasceu para ser bonsai.